O tema desse mês, a gente está com esse versículo que é o Salmo 119, versículo 105. O Salmo 119, irmãos, eu aconselho todos a ler esse salmo. É o salmo maior da Bíblia, né? E é o salmo que fala da excelência da palavra de Deus, né? Da supremacia da palavra de Deus. No versículo 105 do Salmo 19, fala que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, a palavra de Deus ela é lâmpada, é quem ilumina nossos caminhos. Quando a gente fala de pés, a gente fala de passos, a gente fala de decisões. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente para tomarmos decisões hoje, aqui e agora. E também ilumina a nossa mente para olhar para o futuro. Ela é luz para o nosso caminho. É como se fosse farol baixo, né? À noite, um farol baixo e um farol alto. Então, a palavra de Deus, ela ilumina as trevas. Ela ilumina as trevas dos nossos pensamentos. Ela ilumina as trevas das nossas próprias decisões, do nosso amor próprio. A palavra de Deus, ela é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento da igreja. É nela que nós precisamos nos apegar. E a gente quer falar, esse mês, o mês anterior e esse mês, a gente estava falando, o mês anterior a gente falou de Apocalipse, né? E em Apocalipse, os irmãos compartilharam com vocês que é uma mensagem de esperança, uma mensagem que realmente nós precisamos confrontar essa mensagem, ler essa mensagem, meditar nessa mensagem. Para quê? Para a gente começar a ser iluminado, os nossos olhos, né? Os nossos caminhos. Porque, gente, Apocalipse está na Bíblia, então a gente precisa realmente meditar e ler. Vou falar que é um livro fácil? Não é um livro fácil de se entender. Por isso que os irmãos estão aqui com esse desafio muito grande, nós, né, todos nós, de ensinarmos o Apocalipse. E eu queria começar lendo esse livro aqui de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Para a gente iniciar essa conversa a respeito desse tema. Bom, Apocalipse 13, gente, vai no versículo 11. Apocalipse 13, ele fala de duas bestas, uma que sai do mar, outra que sai da terra. A besta que sai do mar, eu vou resumir aqui, tá? Ela é o anticristo. O anticristo, gente, é um homem mesmo, que vai surgir, ele vai governar as nações. É um líder político, poderoso, fará milagres, fará sinais. É um líder que vai seduzir as nações, que vai vir com muita sabedoria, vai vir com... Ele é bem astuto, ele vai receber o poder de Satanás. Satanás vai energizar ele com esse poder. E a outra besta que aparece em Apocalipse 13 é a besta que sai da terra, que é o falso profeta. E é aqui que eu quero começar a conversa com vocês. Falso profeta. Gente, o falso profeta é um homem que vai ser parceirão do anticristo. Qual que é a função dele? Glorificar o anticristo. É igual o Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica Jesus. E o anticristo? Glorificar Satanás. Jesus glorifica o Pai. Então, o diabo é um macaco de imitação. Acho que os irmãos até comentaram com vocês, né? E é isso. Mas quando surge o falso profeta, irmãos, ele vai seduzir as pessoas, vai seduzir as nações, vai seduzir a todos os que não tiver essa luz, vai seduzir a todos que não tiver a palavra como lâmpada para os pés dele, vai seduzir de uma tal forma, irmãos, que as Escrituras dizem que ele fará descer fogo do céu. No Antigo Testamento, quem fez descer fogo do céu? Foi o profeta Elias. Isso era um sinal, o fogo do céu era um sinal que Deus estava confirmando alguma coisa. O falso profeta, irmãos, ele vai ser sedutor. Mas e essa época, o bicho vai pegar aqui na terra. Porque imagine o falso profeta liderando todas as religiões, e o anticristo liderando o poder político do mundo. Tá? Não estou falando do bairro, do mundo. Do mundo. E as pessoas vão ficar cegas. Realmente. Por quê? Porque elas não têm a luz da palavra que ilumina. Mas não se desespera, porque os irmãos falaram que Apocalipse é uma mensagem de esperança, e parece que eu estou dando desesperança para vocês aqui, né? Mas também eu não posso enganar, que se vocês lerem o capítulo 13,
Aí vocês vão ver o que está escrito também. Porém, o nosso Senhor vai nos sustentar e vai nos trazer essa fidelidade para permanecer nele, ser fiel. E a palavra de Deus que vai nos dar força, nos iluminar, nos fazer discernir. E até hoje, irmãos, hoje o espírito do anticristo opera e os falsos profetas, que são protótipo desse que irá vir, também já opera. E parece que cada vez mais o palco está sendo armado para esses dois se revelar como uns líderes mundiais. Porque é tão claro, algumas heresias que estão sendo pregadas, é tão claro identificar hoje um falso profeta, para nós, que agora recebemos luz das Escrituras. Mas para algumas pessoas que não se importam com as Escrituras, não se importa a ouvir, tem comichão no ouvido, quer louvor, quer vir buscar bênçãos. Para muitas pessoas que não querem saber a respeito de Deus através das Escrituras, elas não conseguem enxergar, porque as Escrituras que traz lâmpada, que ilumina. Olha aqui, vamos ver Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse falso profeta, ele parece o quê? Como cordeiro. Mas as palavras dele não são as que estão nas Escrituras, são contra o que Jesus fala. Mas ele vai seduzir, ele parece um cordeiro, ele fala em nome de Deus. Gente, Jesus falou várias vezes sobre isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, olha só, ele parece como cordeiro. Vamos continuar esse texto aqui. Mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta, que eu te falei, a primeira besta é o anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Como eu falei, o falso profeta, ele vai glorificar o anticristo. Ele vai trazer às pessoas a adoração ao anticristo, que vai ser um líder político. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Olha isso, gente. Ele seduz por quê? Por que ele seduz? Porque por conta dos sinais. Isso aqui é para quem gosta de milagre, né? É para quem gosta de ver sinais. Mostra-me uns sinais para ver se é poder de Deus e mesmo. Bom, os sinais, os milagres, gente, nunca vão. Os sinais, os milagres, eles não aprovam. Eles não quer dizer que Deus está aprovando a conduta do fulano. Não quer dizer que Deus está aprovando o que a pessoa que está fazendo esses sinais está fazendo, como eles estão agindo. Então, assim, não é porque a pessoa fez milagres, sinais, que ela pode trair a mulher dela, que ela pode sair mentindo, que ela tem autoridade, que ela está assim com Deus, a ponto de fazer o que ela quer da vida dela e está tudo certo, porque Deus usa ela, né? É assim que a gente ouve hoje, Deus usa ela, então está tudo certo. Bom, o falso profeta vai fazer sinais, a ponto que as pessoas vão olhar e falar, só pode ser de Deus isso daí. Eles vão seguir. Só que o que ele fala é como dragão, o que ele fala não está nas Escrituras. E como que a pessoa vai saber? Se ela é seguida pelos sinais, se ela é seguida pelo poder, pelo arrepiar. Como que ela vai saber? Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se ela não tiver essa palavra como lâmpada, ela não vai saber, ela vai seguir. Você vê a importância. Gente, a apostasia, o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, né? A apostasia é você largar aquilo que o Senhor falou, a largar alguma coisa que o qual caminhou junto. Não quer dizer que você, né, trouxe isso como uma verdade dentro de você, mas você caminhou junto, você entendeu, você ouviu sobre isso, e você largou isso, você executou a apostasia, você é uma apóstata. Então o anticristo, ele vai trazer meias verdades, como Satanás fazia, né? Satanás falou para Jesus no deserto, transforma essas pedras em pães. O que aconteceu?
Ele estava falando mentira? Jesus podia transformar essas pedras em pães? Podia. Ele estava falando, Jesus, lança daqui do pináculo, ó, do templo, ó, lança, ele levou Jesus no pináculo do templo, lança daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará a ordem ao seu favor para que você não tropece em pedra alguma. Ele estava falando o Salmo, gente, ele estava falando coisas reais, estava escrito no Salmo mesmo. Só que Jesus, ele tinha a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele fala, olha, não tentará o Senhor teu Deus, está escrito. Então o diabo, ele sempre vai vir seduzindo como um cordeiro. Os falsos profetas estão aí. A apostasia está aí dentro da igreja. Tudo, vamos ver aqui Mateus 7, porque colabora com esse texto aqui de Apocalipse 13. Olha o que Jesus falou, porque aqui foi Jesus que falou para a gente. Ó. Mateus 7. Calma aí, que eu estou com uma Bíblia nova aqui. A outra Bíblia, quando eu olhava, ela abria assim quando eu falava, sabia? Essa daqui, gente, eu lutei para ficar com essa Bíblia, para vir com essa Bíblia, que a minha mulher, não, que a outra está velha, está caindo. Aí fala aqui, ó, Mateus 7, a partir do versículo 5, está falando assim, ó, acautelai-vos, Jesus está falando, tá? Dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Você lembra que falou que o falso profeta, lá em Apocalipse 13, está falando que ele virá como ovelha, mas fala como dragão? Jesus está falando a mesma coisa. Eles vão vir como ovelhas, gente. Eles vão vir falando que são de Deus. Eles vão vir falando que estão comigo. Eles vão vir falando que andam comigo. Só que eles não são ovelha. E vai ter algumas características que Jesus vai falar assim, ó, vocês precisam reconhecer esses caras. Então, vocês precisam da minha palavra para reconhecer esses caras. Então, eu vou conversar com vocês. Aí ele fala aqui, ó, eles vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortado e lançado ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Agora vem essa partinha aqui, ó. Olha que legal, ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, é o pecado enraizado, é o pecado dominado. Olha que engraçado, Jesus ele fala que esses caras, a gente vai conhecer eles pelos frutos, eles não têm frutos de arrependimento. Eles não falam de arrependimento. Eles podem falar de milagres, eles podem... E outra, não é só um povo, gente. Que o povo segue esses caras. Eles falam de um monte de coisa, mas não tem arrependimento na vida deles. O cristão não quer dizer que o pastor Moisés não peca. O Ailton não peca. Só que se você olhar para a minha vida, olhar para a vida do pastor Moisés, quem conhece a gente vai ver frutos de arrependimento. Até no nosso erro, você aprende. Porque aí você vai ver que passa 2 dias, aí vem aquele constrangimento, o Espírito fala com você e você se arrepende. Esse negócio de, eu sou cristão, eu digo Senhor, eu vou na igreja, mas você não produz frutos de arrependimento, não se arrepende de nada, vive com 2 mulheres, rouba os outros, tem sempre esqueminha na vida, é a visão do brasileiro. Bom, Jesus falou, né? Que isso daí, gente, o cristão, o que é chamado por Cristo, produz frutos de arrependimento. E olha que engraçado, Jesus ele fala uma coisa importante para a gente aprender aqui. Ele fala assim, ele fala que esses caras vão falar para ele naquele dia, no dia que o Senhor vai reunir, onde que cada um vai prestar conta. E aí ele vai falar para os caras assim, olha, os caras vão falar para eles,
Senhor, nós não fizemos isso e aquilo outro, profetizamos, expulsamos demônio, fizemos sinais no seu nome. Aí ele fala, olha, em uma época vocês esteve comigo, né? E vocês andaram comigo, mas vocês se desviaram, depois vocês voltaram, então eu não vou aceitar vocês. Não, Jesus fala assim, ó, eu nunca conheci vocês, eu nunca tive relacionamento com vocês. Vocês falavam de mim, mas vocês não eram de mim. Vocês não saíram de mim. Eu nunca tive relacionamento com vocês. Vocês têm o pecado como senhor da vida de vocês. Vocês são filhos do diabo. Ou seja, gente, isso é bem sério. Jesus, ele fala que ele nunca conheceu esses caras. Então você percebe que quando o pecado domina o coração da pessoa, é uma evidência que o Senhor não está na vida dela. Mas ela vai na igreja, ela participa de todos os congressos. E daí? E daí? Esses caras falavam do Senhor o tempo todo. Talvez não faltava nenhum congresso. E daí? Frutos de arrependimento precisam estar nas nossas vidas. Frutos de arrependimento precisa ter na vida de qualquer pessoa que é líder. Frutos de arrependimento precisa ter na vida daquele que o Senhor chamou, porque aquele que é nascido dele, a semente dele permanece. E a Bíblia diz em 1 João que ele não peca. E eu não estou falando de perfeição, de novo, eu estou falando de frutos de arrependimento. Eu estou falando que a pessoa não consegue andar, porque a luz que ilumina os caminhos dela e a luz que ilumina a vida dela, que é a palavra de Deus, vai constrangendo ela. E o Espírito vai falando, e ela vai sendo constrangida, e ela vai mudando. Ah, mas eu não estou mudando. Então pede arrependimento e graça de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que a maior apostasia no nosso meio hoje não é falar contra Deus. É falar de Deus de forma equivocada. É falar de Deus sem arrependimento. É falar de Deus, mas não viver aquilo que fala. E falar de Deus, irmãos, todo mundo fala, cada um de uma maneira, todo mundo fala. Mas, enfim, pelo que a gente está aprendendo aqui, nós precisamos alinhar o nosso pensamento ao que o Senhor diz. Vocês querem ver? A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina, ensino de demônios, o qual tem cauterizado, paralisado a mente. Olha aqui que Paulo está falando, que muitos vão abandonar a fé porque deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Gente, o relativismo no nosso meio está cada dia maior. O pecado se tornou relativo, não é mais pecado. Então, o que é você apostatar da fé? Segundo Paulo, em Timóteo, ele fala que naquela época ali, os caras estavam falando, ó, você quer ser espiritual? Então não tenha relação sexual. Você quer ser espiritual? Não case. Porque aí você vai ter uma espiritualidade maior do que a do outro. Então, o que é apostatar da fé? Paulo fala assim, nesse mesmo capítulo, que se você quer falar, ensinar, que se você abster de alimentos, deixar de comer alguns alimentos, ser mais espiritual do que o outro, então você está apostatando da fé. Então, apostatar da fé é você não somente falar mentiras, você acrescentar mentiras, você falar coisas que não estão nas Escrituras. As Escrituras falam que o casamento e o sexo é uma bênção de Deus, por isso que Deus instituiu o casamento. Então, o que a gente precisa entender? Que o falso profeta sempre vai estar acrescentando mentiras. Quando Jesus ele fala em Mateus 7, ele está dando uma chicotada nos fariseus, gente. Porque eles eram hipócritas. Porque eles falavam em nome de Deus. Ele está dando uma chicotada nos fariseus. Hoje em dia, gente, está cheio aí no nosso meio. Só que qual que é a nossa posição? Eu penso que a nossa posição, segundo as Escrituras, não é somente denunciar, não é somente reconhecer o falso profeta, as pessoas que pregam errado, as pessoas que estão fazendo as outras se desviarem da palavra de Deus, irem para outros caminhos, mas sim denunciar. A gente precisa denunciar, a gente precisa se posicionar, seja na escola, seja no seu trabalho. A gente precisa se posicionar contra essas mentiras. Esses dias eu falei com um menino lá do meu serviço, ele é de uma comunidade, que eu não vou falar o nome dela, mas ele falou assim, eu ando um pouco chateado. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, cara,
aonde que eu congrego, tem algumas coisas que não dá, cara. Por quê? Porque não está nas Escrituras. Eu falei, o que é? Ele falou assim, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo. No aniversário do pastor e no aniversário da mulher do pastor, todas as congregações têm que pedir de cada membro R$100 como oferta para o pastor. Só que a igreja, a comunidade dele, gente, tem uma sede, que o dinheiro vai para esse presidente dessa sede, e tem acho que umas 1000 igrejas espalhadas. Imagina cada membro dando R$100. E ele falou assim que o pior, que o pastor, o pastor líder da comunidade local, ele fica tão sem graça, só que ele tem que forçar a igreja, ele tem que pedir, ele tem que começar a usar versículos. Vamos achar alguma coisa aqui, né? E ele fala, mas eu sei que isso não está na palavra. Eu falei assim, bom, eu até entendo o que você está falando, e realmente você está sem razão, isso não está na palavra. A gente pode honrar os pastores, gente. O pastor Moisés é um homem de Deus, um homem que, enfim, não dispensa comentários, né? Vocês podem falar mesmo, aí, melhor do que eu, que estou mais tempo aqui. Mas a gente pode falar assim, cara, aniversário do pastor, vamos todo mundo dar uma oferta do pastor, voluntariamente? Glória a Deus. Mas eu não vou achar versículo para isso. Eu vou falar, vamos honrar o pastor, vamos fazer uma festa surpresa, que coisa legal. Eu sou o primeiro a querer organizar um negócio desse. Mas para você ver que as pessoas elas estão acrescentando coisas que não estão nas Escrituras. Mas isso faz com que quem está ouvindo entenda um Deus deformado, distorcido. E a Bíblia diz que o Evangelho iria ser difamado, escandalizado. Jesus falou em Mateus 24, por conta desses falsos profetas, a iniquidade de muitos, a iniquidade ia aumentar, o pecado ia aumentar, e o Evangelho ia ser blasfemado. Isso é uma apostasia leve dentro da igreja. O que é? Um desvio doutrinário, um desvio da fé. Isso é uma coisinha leve. Outra coisa que a gente vê de monte aí, o Senhor me chamou, gente, não é para dominar a sua vida, para dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. É para te instruir no que eu aprendi do Senhor. E o pastor é a mesma coisa, ele vai te instruir o que aprendeu do Senhor. Mas quem decide a sua vida? Você. Então não é porque eu ajudei você, que eu aconselhei você, que eu peguei e, de alguma maneira, socorri você, seja financeiramente, seja indo na sua casa te visitar, que vai passar um tempo e eu falo assim, bom, a partir de agora, você me deve. Você vai fazer o que eu falo, você vai tomar a direção do que eu falo, você vai comprar o carro que eu digo, você vai comprar a casa que eu digo. Isso é um desvio doutrinário que está de monte aí, espalhado. As pessoas não compram uma casa sem perguntar antes para o líder. As pessoas não mudam de emprego sem antes o líder falar, porque o líder vai falar assim, bom, espera Deus falar. O que é esperar Deus falar? Esperar Deus falar com ele para ele falar o que tem que fazer. Sai disso e denuncia essas coisas. Deus não manda você fazer isso, porque isso é ter controle do rebanho de Deus. Nós damos a direção. E o restante? O restante é você que decide com a sua oração, com o Espírito Santo. Gente, a maiores apostasia e heresias dos dias de hoje, o que a galera faz? Pega versículos do Antigo Testamento e traz para o Novo. Só que o Novo sempre tem que iluminar o Antigo Testamento, não o inverso. O Novo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento, o sacerdote era da tribo de Levi. O sacerdote era escolhido da tribo de Levi. Agora, a gente tinha, quem era ungido? O sacerdote, os reis e os profetas, eram os ungidos, certo? Quem que é o ungido hoje? Cristo. E quem mais é os ungidos? Quem mais é os ungidos? Vocês. Porque o ungido era o sacerdote. A Bíblia diz em Pedro que nós somos sacerdócio reais. Nós fomos escolhidos. O sacerdote tinha uma tarefa de interceder pelos pecados dos povos, seu e da família. Agora, porque ele era o mediador entre Deus e os homens ali. Agora vocês têm acesso ao céu pelo sangue, pelo véu que foi rasgado e pelo sangue de Jesus. Agora vocês se tornaram sacerdotes. Agora vocês se tornaram, nós nos tornamos. Agora esse contato com Deus, esse ungido, esse cara que pode ter acesso, porque agora nós nos tornamos justos pelo sangue de Jesus. Isso se chama a doutrina da justificação. Deus nos torna justo pelo ato do seu próprio Filho. Olha que coisa, né, gente? Pedro, quando em Mateus 16, Pedro ele fala assim, olha que coisa. Pedro, ele anda com Jesus, certo?
Vocês sabem quem foi Pedro? Pedro foi um dos líderes, né, dos apóstolos. Inclusive, Jesus fala para Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? 3 vezes, né? Lembrando Pedro que 3 vezes ele negou Jesus. Então, Jesus faz essas 3 perguntas para Pedro. E o que Jesus fala para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, se você me ama. Cuida, exerce o ministério qual eu te chamei, certo? Então, Pedro era o cara, hein, gente? Pedro era o cara. Bom, Jesus, ele começa em Mateus 16 falando a respeito que ele ia descer para Jerusalém e lá ele ia padecer, lá ele ia sofrer. Jesus, ele fala a respeito do seu sofrimento. E o que Pedro fala? Senhor, de maneira nenhuma, tem compaixão de ti, de maneira nenhuma vai te acontecer essas coisas. E aí Jesus fala assim, ó, arreda-te de mim, Satanás, na cara de Pedro, porque você não conhece as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Gente, pela lógica humana, olha que coisa fantástica. Pela lógica humana, se alguém está anunciando a própria morte, você vai falar, não, a gente vai dar um jeito. É uma lógica. Porque, enfim, o que a sociedade fala? Que Deus é amor. E nós precisamos entender que Deus é amor. E Deus, para que Deus vai querer matar alguém? Né? Porque Jesus estava falando que ele ia morrer. E para que Deus? Então, Deus é amor. Na lógica humana, Pedro está 10. Só que Pedro leva uma repreensão de Jesus, porque é isso que os falsos profetas, o Satanás, ele quer que a gente caia nessa armadilha. Qual que é a armadilha? Gente, a armadilha é bem simples. Olha, Pedro, não vai acontecer isso com o seu mestre. Fala para ele lá. Fala para ele, ter compaixão dele. Porque Satanás, ele não conhece os desígnios de Deus. Só que ele sabe que nossas mentes aqui agem pela lógica da vida. E na lógica da vida, um homem não podia morrer. Para que o homem vai morrer? Deus não vai deixar acontecer essas coisas. Só que Pedro não estava ainda com o pensamento conectado ao do Senhor, no sentido de palavra, no sentido de revelação, no sentido do que iria acontecer com o seu Messias. Naquele momento ele deu lugar ao diabo, o diabo usou a mente dele e Jesus repreendeu ele. Então tem muitas coisas que as pessoas falam para a gente que parece ser de Deus. Parece ser de Deus. É muito parecido. Chega até a arrepiar quando o pregador tem uma boa retórica e grita. Chega até a arrepiar né? A gente sente arrepiar os nossos braços assim. Só que aí quando a gente vai conferir aqui na palavra, a gente fala assim, calma aí, tem alguma coisa errada acontecendo. Calma aí, tem alguma coisa errada acontecendo. Presta atenção, a palavra de Deus, ela é luz, certo? Como a gente falou. Ela não, nem eu, nem o pastor Moisés, nem nenhum outro líder, ninguém tem autoridade maior do que a palavra de Deus. Então, vocês respeitam, nós respeitamos uns aos outros, até que nós estamos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Se nós estamos identificando algo que não está na palavra de Deus, nós precisamos questionar, certo? Leva isso para o coração de vocês. Por quê? Porque hoje em dia, todo mundo tem medo de questionar líderes. Todo mundo tem medo de questionar uns aos outros. Você sabe por que acontece isso daí? Porque ninguém quer se dispor com ninguém. Então está tudo certo. Está tudo certo. Gente, esse tema de Apocalipse, eu tenho algumas dúvidas em alguns pontos, né? E eu e o Clebinho, a gente conversa e sai faísca. E aí depois a gente vai entrando num consenso, em algumas coisas de acordo. Pô, agora sim, assim. Ah, eu não sabia. É assim. Eu não estou questionando o homem Clebinho, que para mim é uma bênção de Deus, 13º discípulo de Jesus. Mas eu estou questionando alguma coisa que está aqui, a gente está tentando entender. Porque, gente, se eu não for convencido pela palavra, eu não vou seguir, eu não vou falar. Isso não é. Os bereanos eram assim, Paulo falava e eles ficavam conferindo. Bom, a gente está examinando para ver se é assim mesmo que você está falando. Hoje em dia, não fala contra, você está questionando o ungido de Deus. Bom, a gente falou de Pedro, né? A Bíblia diz assim em Gálatas que Paulo repreendeu Pedro na cara.
Gente, você repreender Pedro na cara, na frente dos outros. Por que Paulo repreende Pedro na cara? Porque Pedro estava com a turminha dos gentios, né? Aquela luta da circuncisão e circuncisão, né? A circuncisão era o ministério que Paulo pregava, que não precisava se circuncidar, né? Vocês sabem o que é circuncidar, né? Vocês sabem o que é, né? Vocês sabem? Bom, beleza. Aí Paulo vai e fala para Pedro, Pedro, você estava com a gente aqui, ó. Você estava com a gente junto com os gentios, só foi chegar a turminha da incircuncisão, que é a turminha dos judeus, você se afastou de nós. E até Barnabé, que era um líder da igreja de Antioquia, se também foi, saindo de fininho, se afastando. Paulo para tudo aquela palhaçada e fala, olha Pedro, se você sendo judeu, você anda como gentil, como você quer que os gentios andem como judeus? Cara, na cara de Pedro. E hoje em dia, nós não podemos falar contra os líderes. É isso, gente. Porque no meio de uma comunidade, a palavra de Deus não está se tornando a autoridade maior. Tem que ser a autoridade maior no meio de uma comunidade. E o que eu falei para o meu amigo, voltando à história, o que eu falei para o meu amigo, bom, está acontecendo isso na sua comunidade? Você também não pode, ele é um dos membros, né, líderes, né? Eu falei assim, você não pode ficar só olhando e falando, está errado. Tiago 4,17 fala assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você tem que falar, tem que ter Martinhos Lutero aqui nos nossos tempos. Porque senão a apostasia, senão esses falsos ensinos, esses falsos deuses que vão criando na mente do povo, como que vai ser destruído? Se não tiver alguém para falar, não, isso está errado. Eu protesto sobre isso. Agora, por que o povo também é facilmente manipulado? Porque o povo quer saber de mensagens de 5 minutos, quer saber de mensagens via online, o povo quer saber de mensagens o qual arrepia, o povo quer saber de mensagens o qual Deus serve eles, não nós servimos a Deus. Eu estou lendo Efésios 1, e eu estava lendo lá com Samuel, gente, a Bíblia diz assim, e desvendando o mistério de Deus, o mistério de Deus. Qual é o mistério que está sendo desvendado ali? É que em Cristo, convirja, se junte, congregue todas as coisas que estão nos céus e na terra. Não é em mim, é em Cristo. É o mistério de Deus, meu irmão. É que Cristo é o centro de tudo. E eu sou somente um servo pela misericórdia dele. Mas dá uma impressão desse evangelho falso, dessa apostasia sendo ministrada no meio das comunidades, que você é o centro. Porque a gente faz um clamor tão forte, você não quer vir aqui na frente? Vem, Deus não tocou no seu coração, Jesus toca no coração dessa pessoa. Pelo amor de Deus, Jesus, eu preciso que alguém te aceite. Vem aceitar Jesus. A gente implora para as pessoas virem para Jesus. Não é assim o evangelho, gente. O evangelho você ministra a palavra, você não tem que implorar. Aí a pessoa já vem com o entendimento errado. Você foi? Eu fui, fiz até um favor para Jesus. Fui lá, e para o pastor também, porque é uma vergonha ninguém vir quando faz o clamor, né? Quando faz o apelo. E o pastor também. Antigamente, eu fui lendo as escrituras e caminhando com os irmãos. Gente, quando eu vejo esses clamor muito apelativo, eu fico com vergonha de quem está fazendo esses clamor, muito apelativo. Porque parece que Jesus... Você tira Jesus da onde que ele tem que estar. Jesus não implora. Jesus não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, ele é grande, ele é poderoso. Bom, eu queria estar lendo com vocês aqui o livro de Pedro. Abre lá em 1 Pedro capítulo 2. Não, desculpa, 2 Pedro, tá? Capítulo 2. Olha o que está dizendo aqui, gente, ó. Vamos continuar falando a respeito desses falsos ensinos, e é como eu falei, o anticristo se levantando, poder político, falsos profetas se levantando, poder religioso, mas muitos já têm se feitos anticristos. O ministério da iniquidade opera, o sistema já está operando, e já tem muitos filhotinhos deles.
Jesus falou isso e tem muitos filhotinhos do falso profeta. Pedro fala isso daqui, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Está vendo? Práticas libertinas. Você lembra que eu falei no início de frutos de arrependimento? O falso profeta ali não produz frutos de arrependimento e ele não faz as pessoas produzir frutos de arrependimento. É o secularismo no meio do povo. Está tudo certo, pode vir para a igreja, pode... Se você estiver fazendo a agenda certinha, está tudo certo. Está tudo certo. Qual que é a agenda certinha? É você dar o seu dízimo, sua oferta, é você vir nos cultos, é você não faltar Santa Ceia, você não pode faltar. Se você faltar Santa Ceia, aí eu acho que você nem tem... Eu acho que a porta do céu, uma porta do céu se fecha, fica só a outra aberta. Mais uma falta, se fecha as duas. Gente, é bem assim, é aquele evangelho. Bom, aí aqui fala assim, ó. Calma aí que eu me perdi aqui. Aqui, ó. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Gente, olha que fantástico. Isso daqui parece hoje. Eles farão de vocês negócios. Estão mais interessados no seu dinheiro do que em você. Esses falsos ensinos farão de vocês negócio. Traga o seu recurso, traga a sua oferta. Enfim, Abraão, ele fez isso, ele ofertou e recebeu a bênção de Deus. Então traga. Então, são algumas estratégias desses falsos líderes, introduz isso no meio da comunidade e das pessoas. Primeira, eles são gananciosos e estão de olho no dinheiro das pessoas e explorar. Para explorar, eles precisam o quê? Controlar. Eles precisam controlar a sua vida. Então, logo, eles precisam, né, ter uma pregação bem dominadora. E para controlar a sua vida, o diabo vai atrás de você se você não der a sua oferta, se você não der seu dízimo. O diabo, se você está doente, é porque você também não está dando o seu dízimo. Você se desviou, por isso que o câncer te pegou. Você não está... E o desviar para eles é porque você deixou de vir para a igreja. Então, o câncer a doença pode te alcançar. A coisa está muito séria no nosso meio. Muito séria. E aí, a gente fala em nome de Deus. Gente, eu vim aqui e Deus falou comigo essa noite. Essa noite Deus falou comigo que Ele ia levantar aqui 50 pessoas, chamada por Ele, para cada um ofertar R$100 agora. E essas pessoas vai ter um ano de 2024 extraordinário. Quem que não vai querer ofertar? Quem que não vai querer se levantar agora e mexer no bolso, tirar o escorpião e fazer? Quem não vai querer? Por quê? Porque esse é o evangelho do terror, o evangelho do negócio. É o evangelho que a gente está vendo nas televisões. É a rosa ungida, o feijão ungido que vai vender, é o copo que o pastor bebeu. E se cada um passar aqui e tomar uma bicada desse copo, vai ser abençoado. Só que antes de tomar a bicada, vocês precisam deixar aqui um dinheirinho. Se vocês não deixar o dinheirinho, olha, essa bicada não vale. Então, gente, Pedro já avisa, a Bíblia é atual. Esses falsos mestres vão fazer de vocês negócio. Ah, Hilton, mas não é claro, isso não está nas Escrituras? Tá. E por que as pessoas caem? Justamente, porque não tem as Escrituras como lâmpada dos seus pés, nem luz para os seus caminhos. Nós somos facilmente enganados.
Larga as escrituras para você ver. Sem você perceber, você vai dando ouvido a fábulas, a emoções, a milagres, a sinais. A gente viu que o falso profeta vai fazer muitos sinais. E Jesus não está em compromisso. Mas o sinal aconteceu. E daí que o sinal aconteceu? O nosso compromisso é a respeito do que Jesus diz. Gente, por que eu estou avisando isso? E eu acho que é um tema muito bom, esse tema de apostasia, esse tema de a palavra iluminar nossa vida, né, nossos caminhos, nossas decisões, iluminar. Por que é muito importante? A gente está nos últimos dias. Os irmãos falaram aqui o mês passado que os últimos dias chegaram. Os últimos dias inicia-se da primeira volta de Cristo, né, a ressurreição de Cristo, até a próxima vinda. E Paulo fala que nos últimos dias, alguns apostatarão, abandonarão a fé e dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas, ensinos de demônio. E esses ensinos é tão maligno que destrói pessoas, que às vezes as pessoas ficam em depressão, as pessoas ficam tão destruídas, porque elas confiaram tanto tempo nesses ensinos, nessas coisas que foram faladas, que quando a ficha cai e o Senhor ilumina a mente e fala, o que está acontecendo com você? Está sendo enganada. Essas pessoas entram em profunda depressão, profunda tristeza. Pequenas igrejas, grandes negócios. Já falava o pastor Moisés. Gente, estou brincando, viu? Vou falar para vocês. Precisamos não somente ficar atento, porque eu acredito que essa igreja aqui ela é saudável, porque ela recebe alimento saudável. E não é a única comunidade, né, nesse sentido. Eu sei que tem outras. Mas nós precisamos de Martinhos Luteros, nós precisamos de pessoas que realmente não estão só recebendo, elas precisam dar, elas precisam espalhar. Ontem a gente assistiu um filme, O Som da Liberdade. Né? Muito bom o filme, muito bom o filme. Glória a Deus pelos irmãos que nos convidou, muito bom, eu recomendo todos assistirem. Esse filme, eu não vou falar porque vocês têm que assistir, mas é muito bom. Aí o que acontece? Mas eu só vou dar um detalhe. Tem uma pessoa desse filme, um cara, ele fez o que talvez o governo deveria ter feito. Talvez o sistema inteiro policial deveria ter feito. Um cara ele fez. Então Deus não precisa de multidão para mover um propósito, para mover alguma coisa. Ele precisa de uma pessoa disposta, que seja fiel, esteja disposto a não se preocupar com a própria reputação, porque eu já falei, gente, a reputação é um problema. E ela é uma das coisas que vai levar um monte de gente para o inferno, a reputação. Porque a reputação, ela é aquela coisa assim, né? Aquela coisa que eu estou vendo que o irmão está indo por um caminho de lama, mas ele é meu amigo. Se eu falar, ele vai ficar chateado, porque há muito tempo que ele está por esse caminho. E aí eu não quero me dispor. E aí, o que Pedro faz? O que Paulo faz? Paulo não se preocupa com a reputação de Pedro e nem com a dele. Ele já fala logo na frente dos irmãos. Isso está errado. Nós precisamos ser esse Paulo que expõe Pedro e Barnabé. E ele não expõe para auto se vangloriar ou para diminuir a pessoa. Ele expõe as escrituras. Ele expõe aquilo que tem poder de trazer arrependimento. E às vezes, gente, muitas vezes, eu debati, conversei, sem levar para o coração. Gente, não leva nada para o coração. Quando você conversa sobre as escrituras, você conversa sobre as escrituras. Mas você continua amando a pessoa, você separa pensamentos de pessoas. Eu sei que é difícil isso, mas são coisas que é necessário para a gente, no amadurecimento, na caminhada cristã. Se você não separar pensamentos de ser humano, você não vai querer se dispor com ninguém, porque você vai sempre estar chateadinho com uma discussãozinha. É isso, você discute, você debate, só que depois dessa discussão eu aprendi, depois dessa discussão eu cresci, depois dessa discussão eu agradeci a Deus por me ensinar através desse irmão que me confrontou. Então, vamos ser esses caras que confrontam. Então, olha isso, ó. O Senhor, Ele nos resgatou. Esses caras, eles vão negar o quê? O soberano Senhor que o resgatou. Eles estão negando o soberano Senhor, esses falsos mestres. E como que você nega o seu soberano Senhor? Quando você acrescenta, gente,
tudo aquilo que você acrescenta dos ensinos de Jesus que não está nas Escrituras, você está negando ao Senhor. Então, por exemplo, se você está falando que para chegar até o Senhor, para você alcançar alguma coisa do Senhor, você precisa fazer isso, você está negando o que o Senhor fala. Porque tudo que o Senhor faz por você é um movimento de graça. E nós não fazemos nada para o Senhor com o objetivo de alcançar alguma coisa. Nós fazemos com o motivo de agradá-lo, porque agora a gente reconheceu quem Ele é o nosso Senhor. Então, a gente tem vários exemplos que a gente acaba negando o Senhor, negando ao Senhor no nosso dia a dia, negando ao Senhor, através desses ensinos, a gente vai sendo manipulado, na internet, há uma enxurrada de ensinos errados, uma enxurrada de ensinos errados, gente. Uma enxurrada de ungidos de Deus, uma enxurrada de mestres que falam que, olha, estou falando para você, hein? Estou falando para você que quinta-feira vai ser o dia do milagre, o dia que eu vou profetizar, é o dia que vai acontecer. Eu vim de um local assim, e eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Só que você sabe qual que era a maior dificuldade da minha relação com os líderes? E eu me tornei líder também. A minha maior dificuldade, a dificuldade que eles tinham comigo, também era, talvez, a dificuldade que as pessoas têm que ter com vocês. É que o que eles falavam, não entrava no meu coração. Muitas coisas, né? Não entrava no meu coração. E por que não entrava no meu coração a ponto de eu aceitar? Porque, gente, eu tinha uma meta de ler 4 capítulos por dia nas Escrituras. E eu começava a ler. O Novo Testamento começava a ler. Ler. Quando eu ouvia, tinha coisas que edificavam. Nossa, que bênção, glória a Deus, é isso mesmo. E aí tinha coisas que eu falava, opa, o que é isso? Eu li, eu lembrei, está aqui. E isso fez com que muitas pessoas deixassem de ser enganadas. Porque eu me levantei e falei, isso está errado, o que está acontecendo. Isso está errado do que está acontecendo. E quando eu falei isso, um monte de gente que não tinha coragem, teve também. Falou, também concordo. Faz tempo que eu estou concordando disso. Faz tempo que eu penso nisso. Está errado isso também. Está errado isso também. Está errado isso também. Se não é a luz da palavra de Deus, talvez, claro, movido pelo Espírito que ilumina a nossa mente, movido pelo chamamento de Deus, claro. O pastor falou uma coisa importante no último culto. Está vendo como a gente grava? Pode ser que a gente não grave tudo que a pessoa falou, mas tem coisas que a gente grava no coração. O pastor falou que você pode caminhar, você pode ser de Cristo, mas se você não medita, se você não pensa a respeito de Cristo, segundo as Escrituras, você vai bater muito a cabeça. E muitas vezes vai ser muito dolorido juntar todos os cacos para você se reerguer. Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade. Você vai tomar, porque a palavra de Deus, como ela é luz, ela é lâmpada para nossos pés, ela ajuda a tomar as decisões. E não só deixar de ser enganado, mas fazer o correto. Ela ajuda você a ir para o caminho correto. Ela ajuda quando você está querendo ali, sendo tentado a comprar aquela coisa falsa da Nike, a você falar assim, não, caramba, cara, acabei de ler 2 Coríntios 8, 21, zelamos pelo que é honesto, não somente diante de Deus, mas diante dos homens. Aí você, deixa, eu vou andar aqui mesmo com um boné sem marca. Você começa a ser constrangido. Não, mas calma, eu sei que vocês vão sair daqui falando, não tem nada a ver, esse negócio de coisa pirata também não tem nada a ver. Até a gente ler as Escrituras. Depois que a gente lê, a gente começa a acertar esse nada a ver, né? Até a gente ler as Escrituras, né? Não, mas e essa mentirinha? Essa coisinha aqui que... mentir não é omitir. Aí começa a misturar omitir com mentir, mas no fim é uma mentira, né? E a pessoa começa a se desculpar, né? A respeito da mentira. Aí ela vai e mente. E aí está tudo certo. Só que aí ela começa a ler as Escrituras. Aí ela fala, ai meu Deus do céu,
Ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém viu que eu falei mal da Valquíria. Ninguém viu que eu falei mal do Ailton. Ninguém viu que eu falei mal do irmão. Ninguém viu que eu falei mal. Só que aí você começa a ler as escrituras e aí você fala... Tem um salmo que constrange. Que fala assim, que Deus falando assim, ó, eu vi o que você falou. Eu julgarei. Cara, o dia que eu li esse salmo aí, eu comecei a ficar meio que, caramba, meu... Mas não parece, gente? Por exemplo, você entende que Deus vê e ouve o que você faz e o que você fala? Você entende, né? Mas você percebe que parece que na prática a gente não teme isso, a gente não tem essa coisa, esse tremor, essa coisa assim, essa consciência dentro. Então a gente vai fazendo. Mas quando você medita numa oração e nas escrituras, aí eu acho que a coisa muda. Parece que vem um poder dentro de você, um constrangimento, parece que o Senhor vai falando e você fala, cara, é sério, é mais do que dizer que Deus é soberano e vê todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas, porque isso é muito superficial. Quando você vê, quando você medita nas escrituras e ouve ela, aí você vê que nesse versículo que a gente leu, a Bíblia diz assim, que Deus não vai deixar passar, que o juízo desses caras já não vai tardar. E ele fala que Deus, aí ele continua o versículo falando assim, que se Deus não perdoou os anjos, meu amigo, o que aconteceu com os anjos? Os anjos caídos. Se Deus não perdoou o pecado dos anjos caídos, não vai perdoar, vai lançar no lago de fogo todos o que comete essas coisas. Falso profeta vai para o lado de fogo, anticristo vai para o lado de fogo, inferno vai para o lado de fogo, todos os anjos caídos vão para o lado de fogo e todos que não estiverem escritos no livro da vida vai para o lado de fogo. Sabe o que significa o lago de fogo? Não sei se os irmãos falaram isso daqui, mas sabe o que significa? Gente, imagine a plenitude da ira de Deus. Imagine assim, o que você... Por exemplo, o que é trevas? Trevas é a ausência de luz, certo? E o que é amor? O que é ódio? É ausência de amor. Imagine que Deus é amor e Deus vai estar ausente daquele lugar, não como se nada tivesse nele, está nele. Mas ali vai expressar a ira, a plenitude da ira de Deus. É terrível, vai ser terrível. Por isso que quando a gente conhece o juízo de Deus, nós não nos preocupamos. Por que não está acontecendo isso com a pessoa? Ela faz coisa errada e nada acontece. Que raiva, viu? Gente, calma. Dá a impressão... quando a gente fala assim, a gente meio que parece que está desconhecendo quem Deus é. A gente precisa conhecer o nosso guia. Deus está vendo tudo que a pessoa está fazendo. Então Deus não vai deixar passar. Não vai deixar passar nada. Então pode ficar tranquilo, que toda a injustiça, impiedade, toda a lama que a sociedade está lançada, e toda a maldade vai ser julgada, e pelo justo juiz, que é o nosso Deus, e vai ser condenada por isso. Tudo isso vai ser condenado. Agora, para nós, qual que é a esperança? A esperança é que nós somos justificados pela fé. Nós tornamos justos e filhos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu estou em Cristo? Quem pode responder isso é você. Por que quem pode responder isso é você? Porque eu já falei aqui, né? Os filhos de Deus, eles produzem frutos de arrependimento. Você conhece a árvore pelo fruto. Talvez, eu não posso falar, porque eu não ando com você. Com algumas pessoas eu posso. Cara, esse cara aqui é crente. Porque eu ando com a pessoa. Então, é frutos de arrependimento. O evangelho não é um passeio na igreja, né? O evangelho é uma coisa bem séria. É anunciar a salvação do ser humano, quem nós somos e quem Deus é. Eu vou ler o último capítulo e aí eu encerro, que é o capítulo 1 Pedro, capítulo 5, que é uma das últimas denúncias que eu queria fazer aqui, ó. Aqui é sobre a liderança, né? De novo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Pedro está falando que ele é presbíteros, né? E ele está rogando aqui pelos presbíteros. E testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer. Nem por sordida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Olha que interessante o que ele fala aqui, gente. Ele tá dando um conselho aqui para os presbíteros, para os líderes. E assim, gente, você pode falar assim, isso daqui é a palavra então para você, para o pastor, para o Silvinho. Isso daqui é a palavra para todos nós. Em algum lugar você é um líder. Em algum lugar você ensina. Seja na sua casa, seja em algum lugar. Isso daqui serve para todos nós. Isso daqui serve para como essa palavra aqui, ela expõe a natureza do evangelho, da liderança, da comunidade como família, e expõe como o homem é, né? Como que o homem é? O homem é dominador. Então, o Pedro já fala, não apacente o rebanho de Deus como se tivesse domínio sobre ele. Não faça isso, porque ele é de Deus. Então, você não manda na vida de ninguém. Você não ordena o que as pessoas fazem. Você ensina o evangelho. Então, não seja esse líder dominador. E ele fala aqui para que a gente não seja, porque esses líderes não sejam gananciosos. De novo, né? A ganância. São duas coisas que geralmente a liderança ela acaba, muitas vezes, abusando e manipulando para conseguir exercer. A área do sexo e a área do dinheiro. Tem um monte de líderes pegando a mulher do irmão. Tem um vídeo na internet que, cara, dói o coração de você ver um pastor, 30 anos, 40 anos de ministério, pegou o microfone assim, um irmão levantou a mão e falou assim, deixa eu falar aqui. Pegou o microfone do pastor, arrancou da mão do pastor e falou assim, eu tenho mais que 25 anos aqui nessa igreja, nessa comunidade. Esse vídeo está na internet. E ele fala na frente de todo mundo, estavam gravando, como estão gravando agora. E ele fala assim, eu nasci aqui na igreja, praticamente eu fui batizado aqui desde jovem, e o pastor, esse cara, fez o meu casamento. Ele fez o meu casamento. Só que aí ele começa a chorar. Aí ele fala assim, ele ficou com a minha mulher. Gente, vocês entendem? Eu fiquei com uma dor no coração desse irmão. Então, o que acontece aqui? Os caras dominam, os caras começam a criar confiança das pessoas para depois, né, agir nessa área sexual, agir na área da ganância. Então, a igreja não pode, cara. Não dá para... Seja jovem, no meio da comunidade tem que ser exortado, tem que ser conversado. Ninguém lança ninguém fora. Mas se o jovem estiver aqui pegando 4 meninas e passando o rodo nas meninas aqui, fazendo a festa, gente, não tem que chamar. A gente vai ter que chamar e conversar. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Mas que o pai... A gente chama o pai para conversar junto. Que negócio é esse? A gente vive em família, em comunidade. A gente expõe o pecado. Aqui não tem isso. Mas a gente expõe a pessoa? Não, a gente expõe o pecado. A gente expõe o pecado no sentido de exortar para que não aconteça de novo. Mas aconteceu de novo, a gente faz de novo. Aconteceu de novo, agora vamos tratar diferente. Calma aí, que também não é brincadeira não. E aí a gente vai tomando, vamos para Mateus 18, vamos chamar aqui Mateus 18. Então tudo tem um caminho, um passo, uma decisão para se tomar através da luz, através da lâmpada que ilumina o nosso coração, que é a palavra de Deus. Fica de pé, irmãos. Principal característica que todos vocês e eu temos de ensino. Principal característica que todos vocês e eu temos de ensino, para ensinar as pessoas. Olha isso, gente. Mas como exemplos para o rebanho. Como que nós devemos ensinar uns aos outros? Através do exemplo. Não somente através da palavra, através do exemplo. Não somente através do que eu estou falando aqui, mas através do meu exemplo. O
pastor tem que ensinar através do exemplo. Vocês têm que ensinar os seus filhos através do exemplo. Se você não ora, como você quer que seu filho ora? Se a gente não lê a Bíblia, como quer que o filho lê a Bíblia? Se a gente não... Gente, não dá. Pedrão já deu a dica pra gente, é através do exemplo. Ah, mas aí tá a correria da vida. Então tá. Se a vida tá corrida, então não trabalha também. Se a vida tá corrida, também não vai para a escola. Não manda seu filho para a escola. Tá muito corrida a vida. Então, talvez a falta do nosso tempo tem muita relação com a falta de importância que a gente dá para o que o Senhor falou. E o que o Senhor falou, ele vai ser sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ele sempre vai nos guiar. Às vezes eu estou com uma preguiça, irmãos. Uma preguiça, porque seja por várias coisas, minha mente vai, como a de vocês, vai enchendo de um monte de coisa, né? E coisas que não são pecados, né? Por exemplo, eu adoro futebol. Tomara que o Santos ganhe hoje para sair do rebaixamento. Ora, gente, ora por isso. Ora, estou chamando a comunidade para me ajudar em oração. Só que, gente, parece que, de verdade, eu começo a pensar, e quando está tudo cheio a minha mente, assim, eu falo, nossa, cara, eu esmurro o meu corpo e ponho a servidão, para que pregando para os outros, de alguma forma, não seja reprovada. Eu luto contra a minha própria vontade, e eu falo assim, não, eu vou fazer. Aí eu pego e abro as escrituras e começo a ler, e eu começo a ler, seja com meu filho ou sozinho, ou no ônibus, e aí aquilo acende meu coração de novo. Caramba, meu. Eu falo, foi mó difícil fazer isso, mas quando faz, acende de novo. E aí eu começo a falar. Quando você começa a falar, você acende o coração de novo. As escrituras não é opção para o cristão. Não é opção. A oração não é uma opção para a gente. É uma forma de se viver. Agora, porque aqui, você vai ouvir o seu Senhor. Você vai ouvir o seu Senhor. E isso vai produzir vida. Isso vai produzir arrependimento. Isso vai fazer você tratar melhor sua mulher, tratar melhor seu filho, a mulher tratar melhor o marido, você saber se posicionar na hora certa, vai fazer você ser mais autocontrolado, controlar os seus impulsos, controlar a ser egoísta, controlar, enfim, um monte de coisa que tem dentro de nós que, se eu falar aqui, aí a gente vai falar, nossa, como ele sabia. Ah, Deus maravilhoso, nós amamos a Ti, Deus. Nos ajuda a ser livre, Senhor, dessa apostasia, desses falsos ensinos. Nos ajuda a espalhar o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Nos ajuda a amar, Senhor, esse livro, para que ele ilumine, Senhor, ilumine os nossos pés, os nossos caminhos, e ele seja a direção para nossas vidas. Senhor, perdoa, Deus. Perdoa nossos pecados, Deus. Porque se tem uma coisa que nós desejamos, que aqueles que foram chamados por Ti desejam, é agradar ao Senhor. Nós queremos ser como Jesus, Pai. A nossa comida é a bebida, que seja fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou. Perdoa, Senhor. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a despertar os nossos corações, a nos levantar, Senhor, como Martinhos Luteros, para denunciar, Senhor, as heresias, denunciar o errado, denunciar o pecado, não como uma forma, Senhor, de condenação, como se nós fôssemos melhores do que as pessoas, mas que isso esteja bem claro em nossos corações, Deus. Essa denúncia seja, Senhor, o poder da Tua palavra saindo através de nossas bocas para que gere arrependimento e seja cheia de amor, cheia, Senhor, de desejo de ver uma sociedade caída, Senhor, se voltar a Ti. Desejo, Senhor, de o Senhor despertar aqueles que qual o Senhor chamou. Senhor, estamos aqui diante de Ti. Agradecemos por essa palavra, agradecemos pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estiveram aqui conosco. Continua, Senhor, despertando em nossos corações e guarda essa palavra, Deus, para que a gente possa, Senhor, buscar aquilo que ilumina as nossas decisões, que é tudo que o Senhor fala, através das Escrituras, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, irmãos.